partir desse bonito patrimônio espiritual, que é a tradição da igreja, que é a palavra de Deus, que é a doutrina da Igreja Católica e a nossa experiência de fé, o testemunho dos nossos santos fundadores. Então, nós estamos sempre construindo um trabalho, um percurso pastoral a partir desse patrimônio espiritual que nós carregamos. E hoje nós temos aqui a graça de começar esse nosso encontro, né, esse workshop, nas próximas horas, com o professor Carlos Eduardo Cardoso. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para ele começar, que é um workshop voltado para o tema das vocações, né? Qual que é o objetivo desse nosso encontro hoje? A gente está vivendo o ano vocacional da igreja no Brasil, na verdade, caminhando para o fim desse ano vocacional, né, que foi uma proposta que a igreja no Brasil trouxe de nós pensarmos a vocação como uma graça que Deus nos concede, mas ao mesmo tempo uma missão que a gente abraça. E quando a gente leva o tema da vocação para dentro das nossas escolas, nós temos ali, geralmente, 3 interesses grandes que merecem ser olhados. Primeiro, tem o interesse pedagógico, do ponto de vista do projeto de vida, e a gente precisa tratar o projeto de vida na escola católica como um projeto vocacional. É um pouco que a gente vai também discutir ao longo desse encontro. Mas também tem um outro interesse, que é o interesse das nossas escolas, muitas vezes mantidas por congregações religiosas ou por dioceses, de usar da escola como um espaço também de captação vocacional, né? Um espaço também para lançar as redes e, quem sabe, fisgar, né, um jovem ou uma jovem que possa se sentir chamado à vida religiosa ou à vida sacerdotal. Mas tem um terceiro interesse, que talvez este sim é o mais importante, que é o interesse dos nossos estudantes, né, dos jovens, das famílias dos nossos estudantes, que é de um direcionamento vocacional para suas vidas, porque na escola nós estamos lidando o tempo todo com isso também, com as expectativas das famílias, as expectativas dos jovens. Então, o tema de hoje é um entrelaçamento de tudo isso a partir, certamente, da brilhante provocação que o Cadu, né, que todos nós aqui gostamos tanto, vai trazer para nós. E para começar o nosso encontro, o convite é para que a gente faça, então, uma breve oração. Nós vamos hoje rezar aqui a oração do ano vocacional, começando o mês vocacional, né? Então, eu já vi que tem alguns padres aqui no nosso encontro, né? Quero cumprimentar os padres pelo Dia do Padre que aconteceu na última sexta, e ontem nós celebramos, né, dominicalmente, a vocação sacerdotal na festa da Transfiguração do Senhor, e a gente vai agora fazer a oração do ano vocacional, pedindo então a Deus a graça de vivermos a nossa vocação. Cada um de nós aqui está abraçando a sua. Com certeza, perdão, gente, a grande maioria de nós vocacionados aqui como leigos, nós rezaremos então a oração do ano vocacional. Como vocês viram, eu estou tossindo, então vou pedir que uma boa alma se disponha a rezar, porque aqui o tempo está me dificultando em Brasília. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem puder, por gentileza, puxar a oração. Eu posso. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Assim seja. Amém. Então, passo a palavra agora ao Frei Mário, nosso diretor pastoral, que vai abrir esse nosso encontro. Frei Mário.
Boa tarde a todos. Com alegria participamos, né, desse encontro, deste momento de reflexão sobre as diferentes vocações, né, que cada um, né, busca vivenciar e também colocar em prática a partir, né, do dom recebido de Deus. E é sempre interessante quando a gente está nesse mês de agosto, mês vocacional, a gente fazer a seguinte pergunta. Sabe aquela sensação boa de estar trabalhando ou estudando em uma área que você gosta muito? Ou quando escutamos alguém falar, você nasceu para isso? A vocação está na essência da existência humana. Ela é a expressão de uma busca autêntica, de uma liberdade interior, de um discernimento, de uma decisão, ou então nós poderíamos dizer, Cadu, de um projeto de vida. A dimensão profissional compreende aí o desenvolvimento constante do conhecimento, das competências, práticas, habilidades e outras habilidades comportamentais. Sendo assim, o trabalho assumido com amor, alegria e entusiasmo, ele emana de um projeto de vida, ou então de uma vocação que confere sentido à existência humana. Por isso é o mês, né, para rezarmos e agradecermos por todas as vocações, por todos os chamados recebidos de Deus e por todas essas vocações colocadas a serviço da vida, da sociedade, da igreja e do bem comum. Então, em nome da ANEC, né, dou as boas-vindas ao Carlos Eduardo Cardoso, carinhosamente conhecido como Cadu, bem como a todos vocês, queridos e queridas participantes. Será uma tarde de formação, de reflexão e, com certeza, para reavivarmos o dom da nossa vida, da nossa vocação e de um projeto de vida sempre necessário à existência de todos nós. Boas-vindas e um bom encontro a todos. Muito obrigado, Frei Mário. Então, sem mais delongas, a gente passa a palavra para o Cadu. Carlos Eduardo Cardoso, carinhosamente conhecido por Cadu, é graduado em filosofia, especialista em juventude, mestre e doutor em educação pela Unirio, professor na escola vocacional do IPV, o Instituto Pastoral Vocacional. Ele também é membro do departamento de pesquisa desse instituto, é professor no curso de pós-graduação em animação vocacional pela Unilassalle e assessora diversas congregações e movimentos eclesiais. Cadu, a palavra está contigo. Bem-vindo. Obrigado, Gregory. Boa tarde, Frei Mário. Obrigado pela acolhida carinhosa. Boa tarde a todos que aqui participam para esse bate-papo, para esse workshop. Boa tarde, estou vendo tanta carinha conhecida, tanta gente querida, tanta gente amiga. Que bom estar aqui com vocês. Eu estou me sentindo em casa, numa dimensão intercongregacional. Né, muita gente que na caminhada a gente vai compartilhando a missão e falar de pastoral juvenil e pastoral vocacional para vocês é um desafio, porque tem muita gente com a mão na prática, né? Então, que bom, espero poder agregar, trazer não respostas prontas, não receitas prontas, mas desafiá-los, provocá-los para pensar novos caminhos. Novos caminhos só serão trilhados, só serão traçados, só serão tecidos a partir das leituras e releituras que cada um vai fazendo na sua realidade educacional, congregacional, diocesana, ou seja, a partir de onde cada um pisa, né, do chão de onde cada um pisa. Então, desde já agradeço o convite feito da ANEC, parabenizo esse projeto bacana da ANEC, né, em poder fomentar discussões, formar educadores, que a gente sabe da carência que nós temos por formação, ainda mais nessa área pastoral, sobretudo na área vocacional. Metodologicamente,
né, eu vou usar o seguinte percurso, né? Eu vou trazer aqui algumas provocações, algumas inquietações a partir do tema e entrelaçando esses dois temas, né? A pastoral ou projeto de vida e projeto vocacional, como interarticular e como provocar pensar essas duas realidades que parecem estar dissociadas, né? Então, vou fazer um momento inicial expositivo. Depois nós vamos ter ali como o workshop ele tem essa proposta também da gente partilhar a vida, partilhar a missão, da gente ir dialogando, nós vamos ter um trabalho de grupo, né, onde depois eu vou orientar, aí a parte técnica vai nos ajudar também a nos distribuir, nos dividir em pequenos grupos, em grupos menores, eu vou dar algumas perguntas orientadoras, e depois a gente volta aqui para a gente fazer um plenário, para a gente partilhar um pouquinho aquilo que a gente foi construindo também desde a nossa experiência. E aí eu vou fazer um encerramento trazendo também algumas iluminações. Podemos seguir assim? Muito bem. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, o título desse workshop, né, como transformar o projeto de vida em projeto vocacional, a gente poderia traduzir esse tema em relacionar projeto de vida com um projeto vocacional, né, ou como trazer e acentuar a dimensão vocacional ao projeto de vida, ou ao propor o projeto de vida aos jovens dos quais a gente trabalha, dos quais temos diante de nós, como trazer um acento, uma dimensão vocacional para esse projeto de vida. Veja bem, então, nessa minha introdução, eu já vou trazendo algumas inquietações para a gente pensar. Primeiro, a questão vocacional como uma dimensão intrínseca do projeto de vida. Já estou dando um pouco spoiler do final da nossa reflexão, né? Desde a perspectiva cristã, desde a perspectiva católica, não podemos pensar, propor, conceber, conceituar o projeto de vida que não passe por uma dimensão vocacional, por uma boa e consistente dimensão vocacional. Nós vamos falar sobre isso também, né? Qual era o lugar da questão vocacional nos nossos centros educacionais? Uma boa teologia vocacional. Claro, uma boa teologia vocacional que vai pensar também uma boa eclesiologia, né? Vai pensar um modelo de igreja a partir daquilo que se constitui como proposta evangelizadora, como proposta educativa dos nossos centros de ensino. Então, esse tema de articular projeto de vida com projeto vocacional, ele está intrínseco a uma reflexão mais profunda, né? Há uma reflexão do que vem a ser, ou do que como nós concebemos a própria dimensão vocacional naquilo que somos e fazemos. Dito isso, quero trazer para nossa, até como epígrafe da nossa reflexão, essa frase do Thomas, né, que diz assim: uma pessoa sem propósito de vida é como o navio Seleme, e o navio Seleme é um navio desgovernado, é um navio que não tem porto por onde aportar, ou como diz um poeta, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, não é verdade? Não é o caso. Desde o lugar da escola católica, desde o nosso lugar da pastoralidade, é importante saber o que nós queremos propor aos jovens. Daqui a pouco eu vou até ter uma lâmina disso, né? O que propor aos jovens? Nós precisamos de ter claro a nossa intencionalidade no fazer educacional, no fazer pedagógico. E ao propor
ter essa intencionalidade ao propor esse projeto de vida é conduzir os jovens, conduzir as crianças a uma autoria, ao serem autores da sua própria história, a construírem, a escreverem, a terem nas mãos a caneta, o lápis, de oferecer ferramentas para essa construção da escrita da própria vida, né, do próprio futuro, a pensarem possibilidades, a pensarem em sonhos. Quando a gente oferece um trabalho de projeto de vida, a gente está falando em sonhos. Parece poético, né? Sobretudo quando a gente tem ali uma prática onde a gente está diante de nós uma geração de jovens que pensam no máximo para daqui a pouco, né? Que são muito, têm uma certa dificuldade de pensar o futuro, né? Então, como ferramenta pedagógica, como oferecer também um elemento para esse projeto de vida, fazer o jovem também alcançar vislumbres da possibilidade de seu futuro. Eu tive a oportunidade, nestes últimos 2 anos, de compor a comissão que escreveu o documento do texto base do ano vocacional, do 3º ano vocacional. Espero que vocês tenham lido e tenham gostado. Éramos 9 autores, 9 pessoas que compomos esta comissão. E para a gente tinha muito claro o ambiente do qual a gente estava pleiteando construir, né? O ambiente eclesial, o ambiente social, o ambiente cultural, do qual a gente vai tecendo uma reflexão sobre projeto vocacional, sobre o trabalho com as vocações. Por isso que um dos objetivos gerais do ano vocacional, do 3º ano vocacional, é promover a cultura vocacional. Veja bem, cultura vocacional, essa expressão não é uma expressão que está sendo inaugurada no 3º ano vocacional. A cultura vocacional ela é mais antiga, né? Conceitualmente falando, a gente tem ali os primeiros escritos sobre cultura vocacional na década de 90 do século passado. O primeiro texto de cultura vocacional que a gente tem assim registro como sistematização conceitual vai ser de 1992, um texto do Amadeu Centini. Acredito que alguns devam conhecê-lo, né? Um padre canossiano, italiano, que se dedica a estudar a dimensão vocacional, o acompanhamento, a psicologia das vocações. E ele, em 92, ele vai trabalhar esse conceito, né, de construir cultura vocacional. Então, veja bem, em 2023, quase 30 anos depois desse conceito de cultura vocacional, a Igreja no Brasil ela vai lançar um ano vocacional propondo promover a cultura vocacional. E desde o lugar também da Igreja, enquanto ano vocacional, enquanto espaço de formação de uma eclesiologia, enquanto dimensão de formação, se quer aprofundar aquilo que ainda não se caminha. Porque, por vezes, o termo ou trabalhar com vocações pode, e a gente sabe que na prática a gente corre esse risco, de que trabalhar pastoral vocacional é trabalhar numa perspectiva de processo de seleção para a vida presbiteral, para a vida consagrada. Né? Inclusive, do ponto de vista dessa nova concepção, enquanto cultura vocacional, enquanto ano vocacional, 3º ano vocacional, nós pretendemos superar essa visão, superar a visão do trabalho vocacional como um trabalho de seleção, como um trabalho de formação de candidatos, quase como um trabalho de ingresso de candidatos para a vida ou para as vocações específicas. Né? Pensa-se e trabalha-se, articula-se uma nova mentalidade,
a cultura vocacional é uma compreensão de que todo ser humano é um ser vocacionado. E aqui eu avanço para a próxima tela, para a gente olhar um pouquinho o contexto dessa discussão, né? Qual que é o contexto eclesial? O contexto eclesial que nos cerca é o contexto de um caminho já feito do ponto de vista de trabalho com a própria pastoral vocacional, um contexto do terceiro ano vocacional. Nós estamos vindo do 4º Congresso Vocacional do Brasil, o CVB, que foi em Aparecida do Norte em 2019, então nós temos ali todas as contribuições do Congresso. Nós estamos vindo de uma igreja do pontificado do Papa Francisco, que teve um sínodo para refletir em 2018 jovens a fé e o discernimento vocacional. A partir dessas reflexões, uma carta muito bonita, Christus Vivit, né, que vai propor também um caminho de proposta de discernimento vocacional com os jovens. Então, esse é o contexto eclesial. E qual que é o contexto educacional? O contexto educacional de um ensino médio, uma nova proposta, onde o projeto de vida ele vai entrar ali como uma estrutura curricular, como uma estrutura obrigatória, como uma estrutura legislativa. Eu gosto sempre, quando falo de projeto de vida, de lembrar, né, que a igreja, inclusive desde o lugar da pastoral do juvenil, da pastoral da juventude, já vai discutir projeto de vida muito antes da discussão de política pública educacional. Disso, do projeto de vida ser incorporado na reflexão do ensino médio, do novo ensino médio. A pastoral da juventude, ali com Carmen Lúcia, com Lorival, no final da década de 90, já discute projeto de vida, inclusive com ferramentas metodológicas, com instrumentos, com cartilhas e com material muito bem fundamentado, né? Então, esse é o contexto, um contexto eclesial na discussão, no amadurecimento do próprio conceito das vocações, do conceito daquilo que a gente chama de animação vocacional, e a animação vocacional é um conceito amplo, mas também de um ponto de vista de contexto educacional, onde o projeto de vida vai entrando como componente curricular na estrutura do novo ensino médio, tanto do ponto de vista legal, legislativo, mas também do ponto de vista das nossas práticas pedagógicas. Então, a gente tem esse contexto duplo, e é um contexto que nos acompanha, é um contexto que nos cerca. Eu gosto sempre de lembrar que essa discussão das vocações, ela tem uma caminhada, né? Enquanto igreja no Brasil. Nós temos uma caminhada, inclusive, muito bonita. Quando eu dou curso de animação vocacional, curso de formadores, enfim, eu até costumo fazer a história da pastoral vocacional. Inclusive, a gente tem ali 3 autores, nós temos ali eu e mais 2 pessoas coletando materiais, e em breve a gente vai até lançar um livro sobre a história da pastoral vocacional no Brasil. Vai sair pela Paulus, né? Já está até na revisão esse material. E enquanto ano vocacional, né, um tempo onde a gente está discutindo muito, né, a vocação, né, graça e missão, o tema e o lema corações ardentes, pés a caminhos, extraído aí da perícope de Lucas 24. Mas quais foram os antecedentes desse terceiro ano vocacional? Qual é a nossa caminhada na Igreja do Brasil? O primeiro ano vocacional, como vocês bem estão vendo aí, né, ele vai se demarcar ali em 1983. E ele vai ter como tema e lema o texto dos sinóticos, de Vem e Segue-me. Né? É um texto de tema e lema único. E esse texto, evidentemente, esses textos bíblicos vão ser o texto iluminador desse ano vocacional.
E o primeiro ano vocacional ele vai surgir num contexto de próprio surgimento e sistematização da pastoral vocacional. Porque hoje a gente fala em pastoral vocacional, parece que a gente sempre teve pastoral vocacional. E por um tempo não foi assim. A gente, enquanto igreja, enquanto congregações, a vida religiosa, a vida eclesial, ela foi também numa evolução no próprio conceito da pastoral. Nós tivemos aqui, enquanto igreja latino-americana, Medellín, Puebla. Eu gosto de lembrar sempre, Medellín é a conferência episcopal que traduziu o Concílio Vaticano II para a América Latina. E mais do que isso, Medellín vai colocar como foco da ação evangelizadora o interlocutor, o sujeito dessa ação evangelizadora. Ou seja, vai perguntar a quem a ação evangelizadora se dirige. Se é alunado, se é escola católica, se é educação, eu posso falar em pastoral da educação. Se é juventude, eu posso falar em pastoral da juventude. Se é a comunicação social, eu posso falar em pastoral da comunicação. Se é catequese, eu posso falar em pastoral catequética. Então perceba que a conferência de Medellín, ela vai trazer um movimento, uma dinâmica diferente no próprio conceito de evangelização, em pensar o interlocutor da ação evangelizadora. Puebla vai aprofundar isso e vai dar um passo a mais. Além de continuar aprofundando o interlocutor da ação evangelizadora, vai pensar o meio da ação evangelizadora. Então, o meio da ação evangelizadora vai ser muito importante para Puebla. Então, eu vou pensar em estruturas de organização da ação pastoral. Vai surgir na igreja, sobretudo na igreja latino-americana e aqui no Brasil, não distante dessa realidade, o conceito de pastoral orgânica. Ou seja, pensar a ação pastoral, pensar a evangelização a partir de uma integração, de uma interligação com as diversas pastorais, pensando o meio. Essas duas conferências vão fazer surgir a opção preferencial pelos pobres e a opção preferencial pelos jovens. Então, vão surgir, nesse contexto, os institutos, por exemplo, de pastoral da juventude, os IPJs, o IPV, que hoje eu congrego ali como pesquisador, Instituto de Pastoral Vocacional, o Instituto Nacional de Pastoral, o INP, que é um órgão ligado ali à CNBB. Então, esses institutos todos tiveram seu nascimento nesse contexto. E o ano vocacional, guardem isso, porque isso vai ser importante, sobretudo para a gente pensar de que lugar nós estamos discutindo vocação hoje, mas o primeiro ano vocacional, em 1983, ele vai pensar a pastoral vocacional para o trabalho específico com as vocações específicas. Tá claro? Então, a concepção de vocação no primeiro ano vocacional, qual é? São as vocações específicas. É o ser padre, é o ser irmã, é o ser diácono, enfim, é a vocação ao ministério, aos ministérios ordenados. Então, essa é a concepção de fundo no primeiro ano vocacional. 20 anos depois do primeiro ano vocacional, nós vivemos aí o segundo ano vocacional, já na virada do milênio, em 2003, com o tema Batismo, fonte de todas as vocações, e como lema, extraído da perícope de Lucas, avancem para as águas mais profundas. Interessante que nesse segundo ano vocacional, a gente já teve um alargamento do próprio conceito de vocação, do próprio conceito vocacional. No segundo ano vocacional, a concepção da vocação que se trabalhava aqui no segundo ano vocacional, é pensar que todo batizado
é um vocacionado. Todo cristão, portanto, é vocacionado. Olha como é que já alarga o conceito de vocação nos 20 anos decorridos do primeiro ano vocacional. Não é verdade? Então, o primeiro ano vocacional, a concepção da vocação era a vocação específica. O segundo ano vocacional, batismo é a fonte de todas as vocações, portanto, todo cristão é um vocacionado. Chegamos a 2023, terceiro ano vocacional, portanto, 20 anos após o segundo, 40 anos distantes do primeiro ano vocacional. E a gente tem aqui, no terceiro ano vocacional, o tema vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Evidentemente, esse tema ele também tem uma intencionalidade, ele tem bastidores por trás, né? Qual é a intencionalidade? Ou o que se pretende com esse tema? Primeiro, revisitar o próprio conceito de vocação. Inclusive, o texto base ele vai ter 3 capítulos, né? 3 partes. A primeira parte, o que é vocação. E o que é vocação sendo respondidos a partir de 3 tópicos. Vocação no Concílio Vaticano II, e aí revisitando os documentos, sobretudo da Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. Segundo, vocação em Aparecida, ser discípulo missionário. E terceiro, vocação a partir do Papa Francisco, do pontificado do Papa Francisco. Então, a primeira parte do documento do terceiro ano vocacional vai ser a resposta do que é vocação. E interessante aqui é que o terceiro ano vocacional nós vamos caminhar um pouquinho mais no alargamento do conceito de vocação. E esse é o lugar que eu quero chegar para a gente continuar conversando, projeto de vida e vocação. Porque o terceiro ano vocacional vai pensar vocação a partir da cultura vocacional, onde todo ser humano é um ser vocacionado. Olha como é que aqui tem uma outra antropologia teológica, né? O terceiro ano vocacional, pensando a vocação como graça, pensando a vocação como aquela relação de chamamento, é uma relação de que todo ser humano é um ser vocacionado. Então, conseguem perceber a evolução do próprio conceito de vocação? Então, primeiro ano vocacional, vocação como a vida específica, a vocação específica. Segundo ano vocacional, todo cristão é vocacionado. Chegamos, então, a 2023 com o terceiro ano vocacional. Todo ser humano é um ser vocacionado. Tem aqui uma outra antropologia, uma outra teologia. Inclusive, a segunda parte do documento do ano vocacional vai ser o desenho dessa outra teologia vocacional. Uma curiosidade a vocês. O ano vocacional, o terceiro ano vocacional, vai ser o primeiro documento pontifício da Igreja do Brasil a entrearticular 2 textos bíblicos iluminadores. Não sei se vocês captaram isso. Vai ser Lucas 24, discípulo de Emaús, e vai ser Marcos 3. Marcos 3 é o texto bíblico que vai embasar essa outra teologia da graça para a gente alcançar essa antropologia teológica, né, de que todo ser humano é um ser vocacionado. É muito bonita e muito profunda essa teologia vocacional que se pretende, que se propõe, né? Então, feito essa contextualização eclesial do que nós entendemos, do que se concebe essa concepção vocacional, de que todo ser humano é um ser vocacional, dentro dessa outra antropologia teológica, dentro dessa relação de chamamento, a gente vai partir agora, né, a pensar o que é esse despertar vocacional. Despertar uma cultura vocacional,
que se propõe como objetivo específico do terceiro ano vocacional, né? É o despertar de uma cultura vocacional na igreja, na sociedade, na família, para todas as vocações, vai dizer lá o texto base, né, do terceiro ano vocacional. É assumir que todo ser humano é um ser vocacionado. A concepção teológica aqui é a seguinte: o Deus que ama é o Deus que chama. O Deus chama porque Deus ama. Portanto, a relação de chamamento é uma relação de amor. Algumas congregações, até pela escassez das vocações, pode pensar que há uma crise vocacional. Mas a gente até pensa nesse termo, né? É uma crise vocacional ou uma crise do chamamento, das estratégias de chamamento que os agentes vão empreendendo desde o lugar da animação vocacional e da pastoral vocacional. Isso é importante a gente localizar essa questão, né? Porque Deus não parou de chamar, Deus continua chamando. O chamado ele é dinâmico, o chamado ele é sempre vivo e atual. E ele diz a cada realidade na vida de cada pessoa. Inclusive, hoje a gente já está começando a avançar no conceito, né? Em vez da gente falar jovem vocacionada, a gente está falando em pessoa vocacionada. Isso porque, em trabalhando com as vocações específicas, a gente vai percebendo também o despertar vocacional em pessoas cada vez mais adultas, né? A gente não diz vocação tardia, não usamos mais essa expressão, e nem usamos vocações maduras, porque vocações adultas não é sinônimo de vocações maduras. É uma outra discussão que a gente faz também no acompanhamento vocacional. A gente faz ali alguma distinção no que tange a esse despertar de pessoas mais adultas. Então, esse despertar dessa cultura vocacional é trabalhar com uma concepção de vocação mais alargada. Não como vocação específica, mas pensando que todo ser humano é um ser vocacionado. E aqui está o ponto de intersecção para a gente trabalhar projeto de vida. E se me permitem a provocação, viu, Gregory? Não só com os nossos alunos, mas também com os nossos educadores. Aprofundar a dimensão da vocação por ser educador católico, por ser educador cristão, por ser educador numa escola católica, que faz toda a diferença, né? Então, me parece aqui a urgência da gente aprofundar e alargar essa dimensão vocacional no próprio conceito que a gente vai fazendo. Dito isso, quero caminhar um pouquinho para a gente aprofundar essa teologia vocacional. Essa outra teologia vocacional que se propõe no lugar do ano vocacional, da eclesiologia, mas que toca a gente na escola católica. E a gente pergunta, né, o que é a vocação? Veja bem, vocação é esse mistério de Deus que ama, do Deus amor, que revela, comunica e transmite o seu projeto no dom do chamado, ou no dom do chamamento, se quiserem, né? Então, pensar projeto de vida numa perspectiva católica, veja, avançando não só numa obrigatoriedade curricular, numa obrigatoriedade laical da discussão projeto de vida, na discussão cidadã, de preparação profissional, não, mas numa perspectiva de fundamentar o projeto de vida enquanto dom, enquanto graça, enquanto um mistério de Deus que ama, porque revela e comunica. E essa é a relação, né? Esse Deus que ama, porque é o Deus que chama, ele eternamente chama. Portanto, vocação é um diálogo. É esse diálogo entre a pessoa vocacionada
e a esse Deus criador que ama e que chama. Esse diálogo, a dinâmica desse diálogo, de fundamentar o projeto de vida desde a perspectiva vocacional, encontra aqui um fundamento teológico muito profundo e muito importante para nós, né? É um diálogo onde o protagonista é o próprio Deus e o autor é a pessoa vocacionada. Então, sintetiza aí no último ponto, né? O que é a vocação? Vocação é o Deus que ama e o Deus que chama, né? Deus chama porque Deus ama. A essa resposta de amor, de experiência de amor, vem a resposta da pessoa chamada. Essa teologia vocacional, ela é trinitária. Ela é uma teologia trinitária. Olha que interessante, né? O Deus Pai que chama, e o Deus Pai chama a uma realização de um projeto humano e histórico. Portanto, o Deus Pai chama a um projeto de vida que é histórico, que é encarnado, onde eu vou operacionalizar, onde eu vou apropriar um projeto de vida. Então, o projeto de vida, ele é um chamado. O Deus Filho, portanto, Jesus Cristo, convoca a uma experiência de discipulado e de missionariedade. Portanto, nos convida a uma experiência de seguimento. Veja bem, o Deus Filho nos convida, o vem e segue-me de Jesus é uma experiência de estar com ele, de permanecer com ele, né? Como que o verbo permanecer na teologia joanina, no Evangelho de João, é muito profundo, né? Permanecer com ele. O que significa permanecer? Fazer experiência de Jesus, ser discípulo, mas também ser missionário. E essa dimensão de conectar o ser discípulo com o ser missionário é muito importante, porque não existe vocação egoística, né? A vocação é uma resposta para estar a serviço da igreja e do mundo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquela pessoa que capacita para amar como Deus ama. Portanto, o Espírito é quem nos acompanha. O Espírito é quem fortalece. O Espírito é quem vai dinamizar o chamado. Então, essa teologia vocacional, ela é trinitária. E aí chama a atenção para vocês, se me permitem a visão crítica, o cuidado que a gente precisa de ter para o risco de enfatizar a teologia vocacional somente numa ou em outra pessoa da Trindade. Essa teologia vocacional, essa outra teologia vocacional, essa teologia vocacional que nos remete, que nos mete a uma antropologia teológica, ela desencadeia uma nova sensibilidade, a uma outra sensibilidade espiritual, que provoca um processo cultural, que provoca um processo de descida no próprio ser humano, e que se torna vida, e que se torna potência. Porque a vida, nessa perspectiva teológica, nessa perspectiva espiritual, é potência, é mais, é a experiência de aprofundamento, é experiência de alargamento da própria existência. Aqui é o segundo ponto que toca para a gente pensar o projeto de vida. Porque o projeto de vida, ele não é reducionista a uma visão meramente profissional, econômica, ou uma visão
psicológica ou psicologizante. Não, assim, tem uma dimensão mais profunda, porque a gente encontra nessa perspectiva da cultura vocacional, a perspectiva da própria vocação, de assumir o projeto de vida como esse processo de tomar a vida nas próprias mãos para um aprofundamento no sentido de vida. Isso é projeto de vida. E essa teologia vocacional, ela desencadeia essa sensibilidade. Quero trazer aqui para a gente pensar, feito essa primeira parte do nosso bate-papo, do que é vocação, do que é projeto vocacional, o que é projeto de vida, né? Para a gente pensar um pouquinho, quero trazer aqui algumas referências do projeto de vida, inclusive depois da nossa partilha, né, dos grupos, eu vou trazer aqui até uma bibliografia para eu partilhar com vocês, enquanto workshop, né? Eu acho que é importante vocês saírem daqui com uma ferramenta, né, para aprofundar. Então, o que é projeto de vida? Algumas ideias para a gente pensar. Primeiro, duas dimensões do projeto de vida para a gente pensar, né? Uma dimensão pessoal, né? Desenhar, construir o projeto de vida a partir de uma dimensão de personalização. Os meus desejos, nas minhas habilidades, numa dimensão de autoconhecimento. Inclusive, um tempo atrás, eu escrevi um artigo com uma irmã que é psicóloga, a irmã Najane, o segmento de Jesus como autoconhecimento, ou o autoconhecimento como caminho para segmento de Jesus, né? É um pouco nessa dimensão. A dimensão pessoal do projeto de vida é esse espaço onde a gente leva a criança, o adolescente, o jovem, a um processo de autoconhecimento. Então, a dimensão pessoal. A dimensão grupal, essa dimensão coletiva, essa dimensão comunitária, pensando que o jovem, a criança tem diante de si um campo de possibilidades. E como que eu me construo a partir dessas interações? Interações sociais, interações culturais, interações grupais, interações familiares, né? Então, essas duas dimensões, elas também se entrearticulam. Claro que a divisão aqui ela é só uma divisão didática, né? Mas elas estão intrinsecamente entrelaçadas, essas dimensões. Mas uma dimensão pessoal e uma dimensão grupal. Alguns aspectos pedagógicos para a gente pensar o projeto de vida. Quanto ao aspecto pedagógico, vou colocar aqui os 3 aspectos, e aí a gente vai conversando, né? Primeiro aspecto pedagógico, entender o projeto de vida como processo que nunca está pronto e nunca está inacabado, né? Ou seja, a dimensão, o aspecto processual do projeto de vida. O projeto de vida nessa perspectiva de contínua construção. Eu costumo dizer aos educadores em formação de professores que a gente educa uma geração para um mundo que está sendo construído, mas que para um mundo que eu não sei como vai ser. A inteligência artificial trouxe aí uma reviravolta em vários processos de produção artística, de produção acadêmica, de produção, inclusive econômica, né? Então, educar as crianças, trazer uma pegada, entender o projeto de vida como processo e colaborar na construção do trabalho, de que o jovem constrói continuamente o seu projeto e que o projeto ele não está pronto e acabado, faz também uma abertura a esses campos de possibilidades para novas reinvenções. As novas reinvenções do projeto de vida precisam de estar incorporadas nesse modelo de projeto de vida.
Então, a primeira dimensão, primeiro aspecto pedagógico do projeto de vida é o aspecto da dimensão processual. Entender o projeto de vida como processo. Segundo aspecto pedagógico do projeto de vida é a dimensão da gradualidade. Ou seja, ele é gradual. Ele é gradual porque à medida em que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, o projeto de vida ele vai se aprofundando também. Algumas redes, algumas escolas, eu tenho visto isso, tem até antecipado, trazido elementos de projeto de vida no Fundamental 1, no Fundamental 2, na educação infantil, é interessante, mas pensar essa gradualidade do projeto de vida, né, naquilo que a gente oferece como elemento para a construção do projeto de vida. Lembrando sempre do momento em que o adolescente, que o jovem está vivendo como pessoa, está vivendo como crises pessoais, sociais, naquilo que ele vai vivendo como interação, é importante levar-se em conta. Por isso, a dimensão, esse aspecto pedagógico da gradualidade. Gradualidade. E, por fim, o terceiro elemento da gente pensar o aspecto pedagógico do projeto de vida é pensar a dimensão integral. Fugir de qualquer reducionismo de modelos de projeto de vida. Projeto de vida só baseado na opção profissional. Não, né? Tem que pensar as dimensões do ser humano, as dimensões do ser humano de maneira integral, né? Dimensão ecológica, a dimensão transcendental, a dimensão da fé, a dimensão do vocacional, faz parte dessa visão integral do projeto de vida. A gente olhando o itinerário, o currículo daquilo que se compreende como projeto de vida, revela qual é a concepção de projeto de vida, qual é a concepção da nossa do nosso projeto pedagógico e revela qual é a concepção que nós temos da própria dimensão vocacional enquanto projeto vocacional. Então, são 3 aspectos importantes que eu quero trazer para vocês, né? A dimensão do aspecto processual do projeto de vida, o aspecto gradual do projeto de vida e o aspecto integral do projeto de vida. Eu até costumo provocar, né, um trabalho de orientação profissional precisa de estar junto ao setor pastoral para construir um projeto de orientação profissional. Porque nós, no lugar da escola católica, entendemos a orientação profissional como uma orientação vocacional, a que Deus chama. Vocês estão entendendo? Então, isso vai compreendendo também algumas práticas na própria estrutura de projetos, na própria estrutura de como a gente vai entendendo também alguma intersetorialidade dentro da própria escola católica. Algumas definições conceituais do projeto de vida, né? Tem um psicólogo, tem até esse livro aqui próximo de mim, William Damon, e ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai chamar projeto de vida como projeto vital. E é muito interessante que o William Damon vai dizer o seguinte: intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências para o mundo além do eu. Então, para o William Damon, projeto de vida, ou segundo ele, projeto vital, é essa intenção. Quando eu coloco a intencionalidade no fazer, ou a intencionalidade na sistematização para o meu fazer. E essa intencionalidade para a sistematização do meu fazer, dos passos concretos da minha vida, ela gera consequências para o mundo além do eu.
É interessante a gente pensar. Outro conceito interessante: associa-se às estratégias de realização, afirmação de compromissos, né? Isso é interessante pensar, né? O projeto de vida como uma elaboração de estratégias para a realização do sonho, daquilo que eu quero enquanto construção da pessoa. Sistema de autoorientação que garante coesão psicológica diante de diferentes referenciais culturais e valores, sobretudo num mundo muito marcado por tantas incidências, né? Por tantas referências culturais, por tantas referências e valores tão relativos, né? Viktor Frankl, né, a questão do sentido, né, pensar o projeto de vida com essa tarefa existencial possibilita o sujeito buscar e encontrar sentido ético para a sua existência à medida em que se projeta numa identidade pessoal e social e assume para si projetos vitais que o direcionam para objetivos além da sobrevivência imediata. Enquanto ferramenta metodológica, projeto de vida como ferramenta metodológica, que permite desenvolver um processo biográfico em que o sujeito constrói uma perspectiva de respeito de si, expressa e articula interesses, objetivos, sentimentos e aspirações para o mundo. Esse conceito aqui é muito interessante, é do Gilberto Velho, né? Pensar o projeto de vida enquanto mapa. Ele tem um epílogo num livro sobre circuitos juvenis muito interessante também. Diz o seguinte: orienta os indivíduos na direção de uma intenção estável de alcançar algo que é significativo para si e para além de si mesmo, numa perspectiva de autotranscendência. É o antropólogo Gilberto Velho. Então, articulando projeto de vida e projeto vocacional, nessa provocação, é possível articular projeto de vida e a dimensão vocacional, ou como cultivar uma sensibilidade vocacional que favoreça uma outra compreensão. Qual outra compreensão? De que toda pastoral é vocacional. Toda formação é vocacional. Portanto, toda espiritualidade cristã ela é vocacional. Eu acho que esse é um grande, vamos dizer assim, é um grande legado do terceiro ano vocacional, né? É essa construção dessa outra sensibilidade. Ou numa expressão que está aí no texto base do ano vocacional, trazido até uma transcrição do Papa Francisco na Christus Vivit, é vocacionalizar as pastorais. É isso, né? Precisa de crescer na dimensão, na sensibilidade de que todo projeto pastoral ele é um projeto vocacional. Toda formação, toda educação que fazemos, ela é vocacional. Então, assumir que todo projeto de vida é um projeto vocacional. Então, aqui a gente já vai trazendo a intersecção do projeto de vida e do projeto vocacional. Trabalhar com a dimensão vocacional desde o lugar da escola católica, e aqui me parece, e quero fazer uma distinção importante, sobretudo para quem não está habituado com esses termos, né? Um termo animação vocacional e pastoral vocacional tem aqui uma distinção,
porque o lugar do projeto de vida, o lugar da escola católica, é o lugar privilegiado de se viver a animação vocacional. Já trouxemos qual é a perspectiva da vocação, de que todo ser humano é um ser vocacionado. Então, a dimensão de um conceito ampliado da própria vocação. No entanto, se porventura na caminhada desse processo de animação vocacional que a gente vai vivendo, com os adolescentes, com os jovens, na construção do seu projeto de vida, tem aqueles que queiram se despertar a conhecer a vocação específica mais de perto. Com eles, eu preciso de ter um projeto, uma proposta de pastoral vocacional. A gente até, na igreja, a gente costuma dizer que a gente é uma bicicleta com duas rodas, né? A animação vocacional puxando e alimentando a pastoral vocacional. A animação vocacional vem na frente, a animação vocacional é a perspectiva do trabalho e a pastoral vocacional para aqueles que se despertam. Mas assumir que todo projeto de vida é um projeto vocacional. Descendo um pouquinho ainda, para a gente deixar aí um espaço para o trabalho de grupo, ô Gregory, me ajuda aqui com relação ao horário. Que de repente... Nós temos ainda, Cadu, para essa primeira parte, mais de 5 a 10 minutinhos. Tá. Eu vou avançar um pouquinho. Que eu quero chegar aqui. O que propor aos jovens, né, nessa perspectiva de que todo projeto vocacional, todo projeto de vida é um projeto vocacional. O que propor aos jovens? Propor aos jovens uma experiência profunda de Deus, propor aos jovens uma nova igreja. A gente está vendo aí, né, esse último fim de semana foi rico em citações do Papa Francisco. Qual é a perspectiva eclesiológica da nossa proposta enquanto igreja para a juventude? A Jornada Mundial dos Jovens foi profundamente rico para isso, né? Qual é essa nova igreja? Primeiro, uma igreja para todos. Uma igreja para todos. Ficou muito forte nos discursos do Papa Francisco, né? Propor aos jovens uma nova sociedade. Propor aos jovens um caminho de discernimento, né? A Christus Vivit termina falando em discernimento, o ano vocacional vai falar em discernimento como atitude de vida e propor aos jovens um projeto de vida, não só onde orienta-se para uma questão vocacional, mas daquilo que orienta-se também numa dimensão mais profunda, intrínseca, conectada com uma dimensão vocacional. Então, propor aos jovens isso. Eu vou avançar um pouquinho para as perguntas do trabalho em grupo, porque nós vamos nos dividir aqui em alguns grupos. Creio que pela quantidade que temos aqui, Gregory, 10 grupos são 10 grupos, suficiente, né? Isso, 10 grupos. E aí, duas perguntinhas, né? Uma, quais práticas para a construção do projeto de vida tenho no meu colégio? E na linha do trabalho vocacional, quais ações desenvolvemos? Né? Para a gente, o objetivo dessa primeira questão é para a gente partilhar um pouco as nossas realidades, para a gente se conhecer. E segundo, que passos podemos dar na direção de transformar o projeto de vida em projeto vocacional? Então, a segunda pergunta, ela tem como objetivo um pouco na linha daquilo que a gente vai conversando aqui nesse workshop, né? Todo projeto de vida é um projeto vocacional, lembrando do conceito mais alargado de vocação. No grupo, seria importante escolher uma pessoa que vai fazer a sistematização das discussões para quando a gente voltar aqui, essa pessoa partilhar conosco a discussão do grupo.
Quanto tempo vai ser, o Gregory, no trabalho de grupo? Isso, nós temos então reservado 20 minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no chat um link com um Jamboard, né? Aquela ferramenta aqui do Google, para a gente poder fazer o recorte aliás, o registro, melhor dizendo, das nossas discussões. Então, eu vou enviar para vocês aqui o link do Jamboard, ok? Já, e a gente vai dividir as salas. Aí, Cadu, você pode fazer a amarração aí, que já a gente envia. Tá joia. Então é isso, né? Enquanto o Gregory e o Davi vão organizando ali o grupo, para a gente, a nossa divisão, na primeira questão, que a gente se apresente um pouquinho, fala do colégio de onde a gente vem e partilhar um pouco as nossas práticas. Se tem alguma prática na linha do trabalho vocacional no colégio ou não, né? E a segunda pergunta, que passos podemos dar na direção de transformar o projeto de vida em projeto vocacional. O Gregory, você quer que eu faça um print screen aqui das perguntas? Já está printado, Cadu. Vamos lá. Então, nós vamos dividir o grupo já. Antes da divisão de grupo, eu queria deixar aqui algumas provocações para você, Cadu, para a gente poder, na volta, retomar a conversa. Vou pedir o Davi para parar a gravação. Por gentileza, Davi.